As notícias na Erdes, edição de António Feliciano. Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no McDonald's da Nazaré, acusado de perturbar-se o normal funcionamento daquele estabelecimento e, mais grave, de resistência e agressão a um agente que ali se deslocou. Quando a patrulha chegou ao local, verificou que o indivíduo estava a interpelar os clientes, pelo que lhe foi solicitado que abandonasse o restaurante. De imediato, o homem começou, de uma forma agressiva, a proferir palavras imperceptíveis, mostrando o seu desagrado pela abordagem policial. Envolvidas algumas diligências, já no exterior do estabelecimento, o cidadão continuou exaltado e não colaborante, dirigindo-se aos polícias, cuspindo-lhes para cima e, de uma forma imprevisível e violenta, desferiu 2 murros num dos operacionais. O sujeito tentou ainda maniatar 2 outros agentes, pelo que houve necessidade de recorrer à técnica de mãos livres, utilizando-se a força estritamente necessária para tentar cessar tal conduta e efetivar a detenção. O homem continuou a resistir ativamente e a agredir com murros os agentes envolvidos, motivando assim a necessidade de um dos polícias ser transportado e posteriormente observado no Hospital de Santo André, em Leiria. O indivíduo foi presente à autoridade judiciária junto do Tribunal de Turno em Peniche, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais. O Concelho de Tomar registrou um acréscimo no número de dormidas durante 2023, comparativamente com aquela que foi a realidade de 2022. Está em causa uma subida na ordem dos 10,3%, precisamente de 123.653 dormidas em 2022 para 134.024 no ano passado. Este crescimento refletiu-se na maioria das tipologias de alojamento, sendo mais significativas na hotelaria, com 90.699 dormidas em 2023, contra 81.959 em 2022. Em relação ao atendimento efetuado no posto de turismo, registaram-se em 2023 um total de 12.223 pessoas, das quais 9.040 estrangeiros e 3.183 portugueses. Em relação aos estrangeiros, destaque para os franceses, 22,1%, seguidos dos espanhóis, com 19,9%, e dos norte-americanos, 10,6%. Em relação à Espanha, verifica-se que 41,5% são provenientes de Madrid e 12,8% da Andaluzia. De notar ainda que o mercado brasileiro está em franca ascensão, 6,6%, ultrapassando o tradicional mercado britânico, com 6,5%. A sinagoga distinguiu-se como o monumento mais visitado em Tomar, a seguir ao Convento de Cristo, cuja gestão não é municipal, com um total de 47.541 visitantes, 16.638 nacionais e 30.903 internacionais. Dos visitantes estrangeiros, 9.461 foram israelitas, 20% do total das visitas, 6.762 visitantes norte-americanos, 14%, 3.634 espanhóis, 8%, 2.430 franceses, 5%. Seguiu-se a Capela de Santiria, contando com um total de 24.539 visitantes, 18.580 nacionais e 5.933 internacionais, estes maioritariamente franceses, espanhóis, brasileiros e norte-americanos. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, sublinhou estes números, congratulando-se pelo aumento de visitas e dormidas, reforçando que já houve oportunidade de reunir com os diferentes operadores da área do turismo para avaliar o futuro e definir estratégias. Em 2022 obtivemos um total de 122.653 dormidas. Em 2023 aumentámos para 134.024 dormidas no nosso concelho. Temos aqui algumas falhas, portanto no INE não aparece os resultados dos TERs e da habitação, portanto do alojamento local nos meses de janeiro e maio e portanto aqui deve-se uma descida nestes resultados também devido a essa falta de informação por parte do INE, mas tivemos um aumento também óbvio pela Festa dos Tabuleiros, que também teve aqui um incremento muito grande. Também tivemos as Jornadas Mundiais da Juventude, que obviamente também deu aqui um input muito grande aqui ao nosso concelho e, portanto, dar-vos nota de que o mês com maior dormidas, contrariamente àquilo que se pensava que poderia ser julho, não foi. Portanto, foi maio. Maio contámos com 15.289 dormidas.
Depois setembro, com 15.044 e julho, com 13.776 dormidas. E agosto, agosto sim, registrou-se o maior aumento de dormidas, com 16.418 dormidas. Havia uma ligeira impressão de que agosto não teríamos turistas no nosso concelho, falava-se muito por aí de que havia uma diminuição e estes resultados vêm contrariar aquilo mesmo que se expectativava. Portanto, em agosto ainda obtivemos mais dormidas que em julho, pelo menos registadas assim pelo INE. Tomar números de dormidas, o Conselho registrou 134 mil durante 2023, no aumento em relação ao ano de 2022. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Barquinha apreendeu 86 doses de haxixe. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR abordaram 2 indivíduos em pleno Parque Ribeirinho. No seguimento da ação, foi realizada uma revista pessoal de segurança aos suspeitos, pelo que foi possível constatar que um jovem de 21 anos tinha na sua posse produto estupefaciente. Da ação resultou a apreensão de 86 doses de haxixe, uma balança de precisão e um canivete. O suspeito foi constituído de arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Entroncamento. Rádio Hertz, informação. O Partido Social Democrata de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Pela voz do vereador Luís Francisco, é deixado um alerta em torno de serviços que têm pessoas a mais e de outros com pessoas a menos. Estrutura essa que, reforçou o eleito, vem do passado e vê-se que está desenquadrada. Luís Francisco refere que a Câmara deve ter em consideração a melhoria dos tempos de resposta e, consequentemente, dos serviços prestados aos cidadãos. Há que rever e pensar e adequar a estrutura da Câmara Municipal aos tempos atuais. Portanto, quando falo de estrutura, falo de pessoal, naturalmente, e não só, naturalmente há setores, como já aqui se falou, que têm pessoas a mais, outras têm pessoas a menos. E, portanto, há que adequar isto, mas também há que adequar o que é que a Câmara Municipal tem que fazer, qual é que são as respostas nos tempos presentes, atuais, e temos uma estrutura que vem de trás, do passado, e que está um pouco, naturalmente há sempre, portanto, atualizações, procuras de melhoria, mas que, de algum modo, vê-se que está desadequada, nomeadamente nos tempos de resposta, e, portanto, temos que adequar e repensar. Portanto, quando a Sra. Vereadora falava aqui há pouco um processo de melhoria interna para este tipo de serviço, eu diria que este processo de melhoria interna tem que ser visto numa perspectiva geral, portanto, para toda a Câmara e repensar-se todo o serviço da Câmara, o que é que pode ser feito através de meios tecnológicos, portanto, de meios digitais, o que é que pode ser feito, o que é que tem que ser feito pelos funcionários e o que é que está a ser feito a mais, porque efetivamente, e temos aqui hoje pontos na ordem de trabalho, que aí levam, é que às vezes por três estamos a chamar muita coisa à Câmara quando há coisas que podiam ser feitas fora. E há outras que só a Câmara é que pode fazer, nomeadamente este tipo de licenciamentos, como já aqui foi referido. E portanto, há que adequar e pensar bem o que é que temos que fazer. E aí, sim, colocar mais pessoas. Nos outros casos, temos que arranjar soluções. Não estamos a falar aqui em despedir pessoas, também não estamos a falar aqui em deitar fora recursos. Estamos a falar em adequar as coisas aos tempos que correm e procurando, a médio prazo, soluções de melhoria para o serviço aos cidadãos. PSD de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Há serviços que têm pessoas a mais e outros com pessoas a menos. A Câmara de Tomar vai investir cerca de 560 mil euros no apoio ao associativismo, num total de 97 candidaturas enquadradas nos 4 programas que compõem este regulamento municipal. Está em causa o ano de 2024. Recorde-se que a fase de inscrições terminou no final de dezembro último, data limite que deveria ser respeitada pelas diversas associações do Concelho, desde as de natureza cultural, recreativa, social, juvenil, educativa, ambiental, desportiva e de lazer. Filipa Fernandes, vereadora na autarquia navantina, fez um ponto de situação em torno deste plano de apoio ao associativismo. Para o programa 2 candidataram-se 23 entidades e que está cabimentado um montante de 5.750 euros. Para o programa 1
contamos com 65 associações e que cabimentamos para o mesmo um montante de 267.747 euros. No programa 2 candidataram 70 associações, num total de 235 eventos, 200 elegíveis, que totaliza 236.636 euros. Para o programa 3, contamos com 9 associações, mas 2 projetos não atingiram pontuação mínima e, como tal, tem um montante de 49.161 euros. O total de montante para estes 4 programas é de 559.294,64. Totalizam 97 associações. Esta é a nossa proposta, a proposta dos técnicos após uma análise exaustiva de todas as candidaturas. Para a sua avaliação contam com os técnicos do ambiente, técnicos da educação, técnicos do serviço social, técnicos do desporto, técnicos do associativismo e técnicos da cultura. Todos se juntam para analisar todas as candidaturas e depois poderem então avaliar de forma correta e equitária todas as candidaturas que são apresentadas no programa de apoio ao associativismo. Câmara de Tomar investe cerca de 560 mil euros no associativismo do concelho. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Vila de Sardual volta a vestir-se de roxo para receber a procissão dos Passos do Senhor neste domingo, dia 17 de março, cuja Eucaristia terá início às 16 horas na Igreja Matriz. À semelhança de anos anteriores, são esperadas centenas de pessoas que afluem à vila para participar nesta emblemática procissão. Com saída da Igreja Matriz, o cortejo integra o Sermão do Encontro, na Praça da República, que culmina com o encontro das imagens do Senhor dos Passos e da sua Santíssima Mãe. A procissão prossegue depois com as duas imagens a caminho do convento de Santa Maria da Caridade, onde é proferido o Sermão do Calvário. Toda a procissão decorre ao som de marchas fúnebres interpretadas pela Filarmónica União Sardualense. Para esta manifestação religiosa, a Câmara de Sardual coloca um elevado número de faixas roxas nas janelas e varandas das principais ruas por onde o cortejo passa. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em declarações à Hertz, antecipou este conjunto de realizações. Deste domingo para a Semana Santa, no domingo seguinte será a procissão dos Ramos e depois um dos momentos mais altos será no dia 28 de março, Quinta-feira Santa, quando à meia da tarde as capelas abrirão as portas para as pessoas as poderem visitar com os fantásticos tapetes de flores feitos com os moradores de todas as capelas do concelho. Este ano vão ser todas as capelas do concelho que vão estar enfeitadas com tapetes de flores. E claro, depois à noite, depois da cerimónia do lava-pés, temos a procissão dos fogaréus, a procissão dos Senhores da Misericórdia, que é daquelas procissões que realmente não deixa ninguém indiferente, sendo crente ou não crente. E depois, claro, Sexta-feira Santa e a procissão da Ressurreição do Senhor depois no domingo de Páscoa, mas a parte de tudo isto temos a recriação da Paixão e Morte de Cristo pelo grupo Jetas no sábado à tarde. Haverá também um concerto de gospel, um grupo de gospel de Coimbra, e haverá no domingo de Páscoa também vamos ter na Igreja Matriz um concerto de harpa e o concerto da Filarmónica depois no sábado seguinte, na Pascoela. E porque no sábado seguinte, porque realmente a nossa Filarmónica tem um papel muito importante em toda a Semana Santa e todas as procissões que acompanha, e então adia uma semana aquilo que é o seu concerto também num concerto que vai ser fantástico, juntamente com o Orfeu de Águeda. É claro, e depois também as exposições. Claro que uma exposição que nós temos no Centro Cultural, uma exposição fantástica do nosso património, aquele património que nem sempre está acessível e que as pessoas realmente agora têm a oportunidade de o ver com uma proximidade ímpar. Procissão dos Passos do Senhor no Sardual se destaque neste domingo, dia 17 de março. Rádio Hertz, informação. O Sporting de Tomar defronta neste domingo o Futebol Clube do Porto em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. Os Leões, detentores do troféu, têm assim um teste de fogo na defesa do título, precisamente no reduto dos azuis e brancos, que na última época foram afastados pelos tomarenses. O jogo terá lugar às 20 horas, com transmissão de relato na Hertz. Para além deste Porto Sporting de Tomar, registro para os embates entre Oliveirense e Sporting, Académica de Espinho Barcelos e Candelária Benfica. Nuno Lopes, treinador dos nabantinos, colocou o favoritismo do lado contrário, assegurando que a missão passa por acreditar que será possível continuar a fazer história. E temos que perceber que temos que ir lá numa competição completamente diferente
é um mata-mata e sabemos que não somos favoritos. Não vamos agora estar a dizer no Dragão Caixa vamos ser favoritos, porque não somos favoritos, nem vamos assumir esse favoritismo, e aquilo que nós temos é que competir e tentar dificultar, numa primeira fase, dificultar a vida ao Porto, marcando golos, e numa segunda fase consolidando a vantagem, e numa terceira fase aumentando a vantagem. Agora isto é tudo muito bonito, mas é com palavras. Portanto, isto no fundo é dizer que temos que ir competir ao Dragão com toda a vontade. Tenho uma pena, este ano não fizemos um jogo em casa para a Taça de Portugal, a taça que é nossa, neste caso, não conseguimos aqui jogar uma vez. Olha, no Porto que está nesta altura, o Porto que está nesta altura num excelente momento de forma. Sim, acho que tem vindo a crescer durante a época toda, nós sabemos disso, uma equipa recheada de enormes valores, com um francês de topo também, e portugueses também de topo, portanto... Falamos de Monterrey a seguir. No fundo, é uma brincadeira, mas é dizer o Porto está cheio de bons jogadores e é sempre um campo difícil de jogar, mas que nós temos que olhar para isto sempre da mesma forma, que é entrar na pista para ganhar e jogar para ganhar. Agora, logicamente que vamos esperar que estejamos todos num bom dia e que o Porto não esteja num bom dia, que esteja mais cansado, que não consiga, neste caso, acertar com a baliza, ou que o Marante faça uma exibição brutal, ou Zé Silva, neste caso. Porto Sporting de Tomar, quartos de final da Taça de Portugal, Hóquei em Patins, neste domingo a partir das 20 horas. O União de Tomar recebe neste domingo pelas 15 horas o Sertanense, em jogo da 24ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A 3 jornadas do final desta fase regular, a formação nabantina já sabe que irá descer ao Distrital, mas ainda assim quer despedir-se da melhor forma possível e como tal pretende somar uma vitória, que seria a segunda seguida, e isto diante de um adversário que está numa série de 3 triunfos consecutivos. A Hertz fará o relato deste embate, não perca a partir das 15 horas deste domingo. Recordar-se que a classificação nesta altura é liderada pela União de Santarém, 49 pontos, segundo Lusitânia com 47, terceiro Marinhense com 41, quarto Benfica de Castelo Branco com 33, quintos Alverca B, Sertanense e União 1919 com 32 pontos, oitavo Mortágua 31, nono Peniche com 28, décimo Rabo de Peixe com 27, décimos primeiros Sernás e Fontinhas com 25, décimo terceiro Gouveia com 23, décimo quarto e último o União do Tomar com 17 pontos. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança. Temos ouvido falar na comunicação social que há um surto de hepatite A em Portugal. Nada de assustar. É normal aparecerem casos de hepatite A. Digamos que das hepatites que existem, das várias hepatites, será aquela que é sempre menos perigosa. A hepatite A transmite-se, as formas de transmissão é uma transmissão fecal-oral. O que é que eu quero dizer com isto? Alimentos, por exemplo, vindos da terra, em que haja adubos que tenham matérias fecais e não serem bem lavados quando são consumidos, podem transmitir essa doença. Em situações, em países de baixo nível de saneamento, em casos de pouca higiene pessoal. Transmissão fecal-oral poderá sempre ser até em casos de contactos entre humanos. Portanto, é uma doença que tem sintomas gastrointestinais que podem aparecer entre 15 a 50 dias após o contacto com o vírus da hepatite, mais ou menos a média é de 30 dias, e que pode dar sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais, portanto, sintomas gastrointestinais, urina escura e, sobretudo, cansaço, fadiga, muito cansaço e muita fadiga. Atinge o fígado, pode complicar-se com problemas de fígado. O que mais graves é a hepatite fulminante, em que a pessoa realmente pode falecer, mas normalmente esta hepatite A, às vezes até a pessoa tem sintomas assim, mas não tem grande sintomatologia, digamos assim, e portanto não vai sequer desconfiar que está com hepatite A, e mais tarde, quando faz algumas análises, vê que já a teve.
Há vacina para a hepatite A, vacina normalmente dada em 2 doses com um intervalo de 6 meses cada dose, que dá uma proteção de 14 a 20 anos. Quem deve ser vacinado? Temos 4 situações de vacinação. Por exemplo, uma pessoa que vai contactar ou sabe que tem alguém em casa a quem foi feito o diagnóstico de hepatite A, pessoas da habitação, por exemplo, devem ser vacinadas, porque têm um contacto muito próximo com um doente. A mesma situação, pessoas que vão tratar de outros doentes, por exemplo, de idosos que tenham esta doença. Quem vai viajar para países endémicos, países endémicos significa que têm uma incidência alta, têm muitos casos desta doença, quem vai viajar para esses países deve ser vacinado. E também, embora muito rara, mas a transmissão sexual, sobretudo em homossexuais homens. Portanto, é uma doença que, não sendo grave, exige a nossa atenção, exige que estejamos todos preparados e tenhamos alguma noção do que deve ser feito. Contacte, como sempre digo, a enfermeira de família ou o médico de família se tiver alguma dúvida e pode recorrer à vacinação. Maria dos Anjos Esperança, aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.